planilha já finalizada é essa aqui, ó, com todos esses dados. Ele vai ter todos os dados da escrituração. Eu vou explicar para você cada coluna, o que significa cada coluna. E também, assim, dependendo da forma como você liquida essas informações no CIAF, ele vai ter um reflexo aqui, porque a dificuldade que eu tive nesse evento foi justamente porque cada órgão ele liquida essas informações de uma maneira diferente. Aí é complicado para poder encontrar um padrão onde todas as pessoas possam utilizar a planilha. Eu sou Renata Oliveira, sou contadora com experiência na área de contabilidade pública. Gosto muito de trabalhar com planilhas eletrônicas para análise de dados contábeis. E nesse canal eu compartilho a minha experiência e maneiras de utilizar as planilhas eletrônicas para otimizar o dia a dia da contabilidade. Eu encontrei aqui um padrão onde ele vai apresentar as vinculações que ele conseguiu fazer e vai mostrar também as vinculações que ele não consegue fazer, que você vai ter que digitar algumas informações de forma manual. Vai ter que ser digitada de forma manual, por quê? Porque a planilha não vai conseguir fazer essa vinculação dependendo da forma que você liquida essas informações do CIAF. Porque tem órgão aí que liquida uma nota e uma dedução, tem outros que liquida 10 notas e uma dedução. E aí fica complicado para fazer essa vinculação, porque eu tenho que ter um padrão, e aqui eu não tenho esse padrão. E aí ele vai apresentar os padrões que ele conseguiu fazer a classificação e o que ele não conseguiu, e é esse que não foi feito, a classificação vai ter que ser feita de forma manual. Só que esse manual, assim, a própria planilha vai dizer onde está errado, e aí vai lhe dar as informações que você tem que digitar na planilha. Tipo, ele vai dizer, ó, essa linha está errada, e está faltando essas informações aqui. Então, você copia dessa planilha e coloca na principal, que vai dar certo. É nesse sentido. Feito de um jeito para ter menos trabalhos manuais, né? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode atualizar a planilha para você utilizar aí no seu órgão. Basicamente, o arquivo que vocês vão receber vai ser esse. Vai ter uma pasta base, uma planilha chamada Código dos Serviços 2010 e uma planilha CIAF FDRIF do evento R2010. Essa planilha do CIAF, ela é a planilha que vai ter todas as informações, foi a planilha que eu mostrei anteriormente. Aqui é que você vai fazer a conciliação e a organização dos dados. Essa planilha Código do Tipo de Serviço é onde a gente vai fazer a classificação do código do tipo de serviço. Essa planilha ela trabalha com uma planilha do Tesouro Gerencial que tem os empenhos liquidados do ano. Então, eu tenho uma planilha do Tesouro Gerencial, que eu tenho o link, eu vou passar o link para vocês depois. E aí vai ter que ser feito a emissão, ou você vai fazer a atualização. Então, você vai ter que pegar essa planilha lá no Tesouro. Tem uma forma específica de retirar essas informações. Você tem que tirar sempre da mesma forma. E quando for baixar, tem que ser daquela forma que a planilha tem um padrão. Então, tem que seguir esse padrão para ela funcionar da forma correta. Na pasta base, vai ter uma planilha de desempenhos, que foi essa que eu tirei lá do Tesouro Gerencial. E tem a extração CIAF Web DDF 021. Essa planilha ela é parecida com a planilha que foi disponibilizada no Comunica pela CC Conte. Foi disponibilizada uma planilha para poder fazer essa manipulação de dados. Que a gente extrai o arquivo XML do CIAF e faz a atualização nessa planilha. Porém, a planilha que foi disponibilizada lá no início do ano, pela CC Conte, eu peguei essa planilha e fiz uma modificação e transformei nessa aqui, né? Que é essa planilha CIAF DDF 021. Eu adicionei os campos que não tinha lá, que eu necessitava para esse evento, o evento do INSS, né? Então, eu adicionei todos os campos possíveis que eu precisava. Eu precisava do empenho, porque eu precisava saber qual era o empenho que está lá dentro da liquidação, eu precisava saber os dados básicos. Então, diversas informações que eu preciso, eu modifiquei. Mas assim, você pode usar o mesmo XML, que é utilizado lá para o evento que é o DDF da DDF 021, pode ser utilizado nesse aqui também. A diferença é só a planilha que você vai fazer a atualização. A planilha que vai fazer a atualização vai ser essa, porque ela está pronta para essa planilha. Lembrando, para quem não sabe fazer essa parte de atualização, tem vídeos lá no meu canal. E lá eu falo passo a passo de você fazer essa atualização, de tirar o arquivo
do extrator de dados do CIAF, todo o passo a passo, como emitir essas planilhas de tesouro gerencial. Após eu fazer essa atualização, tanto da planilha de extração de dados, como emitir a planilha de empenhos, o próximo passo é fazer a atualização do código do tipo de serviço. Eu vou deixar para você, para fazer essa atualização no final. Então, você foi lá na planilha base, atualizou todos os dados, né? Atualizou o arquivo XML, pegou o relatório do tesouro gerencial. O próximo passo é abrir essa planilha aqui. Você abre ela e vai ter uma planilhazinha aqui em cima, que vai ter o CNPJ, que é para digitar o CNPJ da fonte pagadora, porque eu coloco essa informação que é para quem digita de forma manual, ter todos os dados, né, que precisa. Então, vai digitar aqui o CNPJ da fonte pagadora. Você vai colocar o mês do fato gerador. Esse mês aqui vai ser o mês de competência que você está trabalhando. Faça a escrituração do mês 11, porque a gente faz a escrituração até o dia 15, né, do mês subsequente. Então, eu vou colocar aqui mês 11, porque o sistema vai pegar todas as notas do mês 11. Então, ao adicionar essas informações, você vai aqui, ó, em dados. Aí você clica aqui em atualizar tudo. Após clicar em atualizar tudo, essa planilha vai levar, como ela tem muitos dados já automatizados, ela vai levar de torno de 3 a 5 minutos para fazer a atualização total. Então, tem que aguardar ela. Eu já atualizei aqui justamente para a gente não perder tempo. Mas quando vocês forem utilizar, vai demorar em torno disso, para poder rodar todos os dados para que a planilha possa atualizar os dados. Depois que atualizar os dados, ela vai trazer todos esses campos aqui, ó, que eu vou explicar cada um aqui para vocês. Tem aqui a observação, que é essa observação do DARF, que é aquela observação que foi digitada lá no pré-doc. Vai ter a observação dos dados base, número do processo, credor. Esse credor aqui é as informações lá do dado básico. A planilha, o que ela basicamente faz? Ela pega os dados das DDF 021 e vincula com os dados básicos, as notas fiscais que está lá no dado básico. Está fazendo a escrituração. Você vai ter que digitar o credor, a data da emissão da nota fiscal, o número da nota fiscal, o valor bruto da nota fiscal. Então, ela pega essas informações das dados básicos e vincula com as DDF 021. O G pagador, o G emitente, documento de origem. Nessa situação aqui, ele traz como é que está a dedução lá dentro do CIAF. Ele vai dizer quantas deduções tem, quantas notas tem, porque é assim que ela faz a vinculação dos dados entre as duas informações dos dados básicos com a DDF 021. O que ela não conseguiu fazer, a união de dados, ela vai trazer as informações em vermelho e vai dizer assim, ó, vai ter aqui, falta dado da nota fiscal. Ele vai dar a informação para vocês. O que está em vermelho é porque ele não conseguiu fazer a vinculação de dados. Por conta, principalmente porque naquele documento tem várias notas e aí ele não consegue identificar qual a DDF está vinculada. Ele só consegue identificar quando a nota fiscal coincide com a base de cálculo. Se a nota fiscal coincide com a base de cálculo, aí ele junta. Nesses casos específicos que tem um documento CIAF com mais de uma nota, que é os casos. Agora, quem faz, que tem só uma dedução e uma nota, ele faz isso divinamente, bonitinho, né? Agora, se tiver várias notas, ele sempre vai procurar pela base de cálculo para ver se coincide com o valor bruto da nota fiscal. Só temos duas notas que ele não conseguiu puxar os dados, que é o que eu vou mostrar mais na frente, como é que você faz a união aqui dentro da planilha. Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Próxima coluna, período de apuração. Período de apuração é a informação que está lá dentro do pré-doc. Do CIAF, a data de apuração que foi digitada. CNPJ do prestador, essas informações aqui, ó, de início. Todas essas informações são da DDF 021. Período de apuração, CNPJ do prestador do serviço, base de cálculo e valor da receita. Todas essas informações que foram digitadas na DDF 021. Na coluna P, o que ele faz? Ele pega, lá no CIA, no arquivo XML, ele vê a data da emissão da nota fiscal. Aí, da data da emissão da nota fiscal, a data que você colocou aqui, ó, 11, mês 11. Você colocou que o período de apuração que você está fazendo é mês 11.
Aí essa coluninha, o que ela vai trazer? Ela vai pegar todas as notas com a data e vai fazer um filtro somente aquelas notas do mês de novembro. As notas que foram digitadas em outro mês, ela não quer, se tiver, né? Se tiver, ou dezembro também, que às vezes costuma a gente liquidar coisas em dezembro de dezembro. E aí aqui não vai aparecer. Lembrando que aqui não vai, só vai aparecer se você colocar lá na DDE, nos dados básicos, que é mês de novembro. Aí ela faz esse filtro, só aparece notas de novembro. Esse campo aqui, ó, é dos dados básicos. Ela pega lá data da emissão, número da nota fiscal e no valor bruto da nota fiscal. E aí, lembrando que alguns dados que estão aqui sem informação, são justamente essas notas aqui que ele não conseguiu, ó, porque tem alguma diferença. E aí a gente vai fazer essa digitação de forma manual. A próxima informação que eu coloquei aqui, ó, é essa. CPRB sim ou CPRB não. Essa coluna ela faz a verificação se a alíquota está lá 11 ou 3,5%. E se for 11, ele vai colocar não, que não é CPRB, porque ela não tem redução de base de cálculo. E se for 3,5%, ele vai colocar sim. Aí essa informação aqui a gente precisa lá para a escrituração da FDRINF. Essas duas colunas aqui, ó, porque essas duas, base de cálculo CIAF e valor da receita CIAF, é exatamente como foi digitado lá no CIAF, da mesma forma. Aí eu criei aqui duas colunas, que ela vai fazer algumas modificações, algumas verificações, justamente porque todo mundo liquida a nota de uma maneira diferente. E aí eu criei essas duas colunas justamente para a gente fazer uma verificação de dados. Então, quem liquida várias notas, coloca só uma DDF, nessa coluna ele vai separar todas as notas e vai dividir o valor da DDF 021 por cada nota, dependendo da base que tenha lá, né, da base que foi digitada. Se a base que foi digitada lá na DDF coincidir com a soma das notas fiscais, ele vai dividir. Por exemplo, quem digita 10, 15 notas, bota só, soma tudo e coloca na DDF. Então ele faz essa diferença. Ou também tem outras métricas aqui, porque eu cheguei a prever várias formas. Também eu coloquei essas duas colunas para fazer a conferência de base. Conferência de base, basicamente, é para tentar verificar se a base de cálculo que foi digitada, quando eu jogo o 11% ou 3,5%, se considera lá na FDRINF vai dar igual ao CIAF. Por quê? Porque lá na FDRINF ele sempre considera as duas casas decimais após o cálculo do imposto. E aí, às vezes, as empresas vão considerar o arredondamento. E aí o valor que está na receita não vai bater com o valor que está lá no CIAF. Então a gente digita lá a base corretinha lá na FDRINF, mas ela não, quando vai calcular o valor está com 1, 2, 3, 4 centavos a menos ou a mais. Porque na FDRINF só vai considerar as duas casas decimais após o cálculo. Então, não é o valor que você digita da dedução. Ele vai fazer um cálculo com a base. Então, ela vai adicionando 1 centavo ou diminuindo até uns 8 centavos, mais ou menos, para a base coincidir na hora do cálculo. Quando eu vou calcular o 11 ou 3,5%, deu o valor da receita lá no CIAF. Então, às vezes, vocês vão encontrar aqui um valor de diferenças de centavos com o valor que foi digitado lá no CIAF, justamente por conta disso, porque a planilha já conferiu isso para você e adicionou alguns centavos à base. Só que em alguns casos ela não vai conseguir, porque a base foi digitada errada, por exemplo, né? A base foi digitada errada, aí ele não consegue. E aí, nesse caso, serve até como conciliação. Você vai identificar já como as informações estão digitadas erradas. O próximo é o código do tipo de serviço. O código do tipo de serviço, ele vai classificar pelaquela tabela que eu falei para vocês. Tem que fazer a atualização dela. Ela classifica conforme a atualização da planilha. Lembrando que, em alguns casos, ela não vai trazer por quê. Aquele empenho que foi utilizado na liquidação, ele pode ser classificado com vários tipos de serviços. Aí aqui na planilha não tem como identificar qual é o serviço, porque isso só vai estar descrito na nota fiscal, ele não tem como saber. Então, nesse caso, vai ser digitado de forma manual também. Ó. E a outra coluna é a da coluna CNO. Ele prevê que o número do CNO é adicionado, tem que digitar como última informação, entre parênteses, ele vai trazer essa informação.
Aí você vai ter todas as informações completas.